Lucas, capítulo 15, verso 8. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A dracma, ela era uma espécie de uma moeda. Claro, por ser uma moeda, né, ela tinha um valor econômico, mas nós podemos atribuir à dracma dois valores especificamente, que é, como eu disse, o valor econômico, e em muitos casos havia o valor sentimental. A dracma, muitas vezes também, as dracmas, elas eram usadas como uma espécie de um adorno para ser colocado, né, na testa das mulheres, né? Era um adorno que as mulheres usavam. E na maioria das vezes, esse adorno, um conjunto de 10 dracmas, era presenteado, a mulher era presenteada pelo noivo, pelo esposo. Então aquilo agregava um valor sentimental enorme. Então a palavra aqui, ela diz que havia uma mulher que perdeu uma das dracmas. Então eram 10 dracmas, aquele conjunto. A dracma valia, como eu disse, valia dinheiro, né? Tinha um valor econômico, correspondia cada dracma a um dia de trabalho inteiro. Então era um grande prejuízo perder uma dracma daquela. A peça, né, ela ficaria incompleta se a gente fosse tratar do valor econômico tão somente, né? O prejuízo também era grande. Então, queridos, nós sabemos que nesta palavra aqui, a mulher, ela é símbolo da igreja, né? A igreja também, um dia, ela foi presenteada pelo Senhor Jesus. E nós podemos mensurar aqui dois valores que Jesus trouxe para as nossas vidas, né? Que foi a sua morte e a sua ressurreição. E isso trouxe para nós a salvação em Cristo Jesus. Então, os irmãos, imaginem o seguinte, que desde quando você foi salvo, desde quando você aceitou Jesus como seu Salvador, o Senhor Jesus, ele começou a colocar valores na sua vida. Você foi transformado, houve uma mudança, você já não é mais o mesmo homem, já não é mais a mesma mulher. Jesus, ele vem colocando dentro de nós muitos valores. Um conjunto de valores, nós podemos dizer assim. E quando nós começamos a olhar para a nossa vida e ver o que Jesus já fez, meus irmãos, o conselho do Espírito Santo é um só. Nós precisamos preservar esses valores na nossa vida. Tudo que você já conquistou. O Senhor Jesus, através da bênção que Ele nos deu, existe um conjunto de coisas que Ele já agregou à nossa vida. Você tem uma família, você tem a esposa, você tem o esposo, você tem os filhos, você tem a sua caminhada, quanto tempo servindo ao Senhor, quantas experiências você já teve, a comunhão, né, com o Senhor e também com os irmãos, as amizades que você fez na igreja, que são para a vida toda. Isso é algo que nós não podemos perder. Como igreja, nós não podemos perder. Então são valores que o Senhor acrescentou no nosso coração. A obra de Deus na nossa vida, o ser útil na presença do Senhor, né? Como é bom estar na igreja, como é bom estar servindo a Deus, fazendo as coisas que agradam ao Senhor, a própria vida espiritual, né? A comunhão com Deus, a nossa santidade. Há tantos valores, né? Como é que nós podemos estimar o valor de um culto, né? De você poder cantar louvores ao Senhor, de você poder ouvir uma palavra que vem da parte de Deus? Como é que a gente pode medir o valor da alegria de estar na presença do Senhor? Os irmãos notem que quando ela achou a dracma perdida, ela chamou as vizinhas, né? E se alegrou. Então, meus irmãos, nós podemos glorificar o Senhor porque nós somos um povo alegre, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele já acrescentou muito na nossa vida. O que está acontecendo, e é aqui que nós queremos alertar, né? Serve para mim, para os irmãos também, é que há tantas coisas acontecendo ao nosso redor, que essa pandemia trouxe, esse distanciamento trouxe, que às vezes nós
nós não podemos descuidar em perder qualquer um desses valores. E há alguns que estão perdendo este valor, deixando isso passar, entendeu? Há outros que estão, como nós pregamos, acho que semana passada, estão com medo, estão ansiosos, né? E acaba perdendo o rumo das coisas, achando que Deus não está mais no controle, ou como as coisas vão acontecer. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, louvado seja o Senhor. Ele cuida da nossa vida. Eu tenho certeza que é um Deus que cuida de você. É um Deus que vai te preservar, vai abrir as portas, vai abençoar a sua vida, a sua família. Agora, meus irmãos, se eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando, né? E você está se identificando com algumas dessas coisas, diante de tudo que está acontecendo, você perdeu algum valor, nós precisamos fazer como a mulher fez. Ela quis recuperar aquela dracma que havia se perdido, aquele valor que havia se perdido. Então, a primeira coisa que ela fez foi ter uma atitude. Não, olha, eu vou agir. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O conformismo é a pior coisa que pode haver na vida de um crente, um servo de Deus. Se ele se conformar, tá desse jeito mesmo, vamos levando, né? Aquele ditado, né? Vamos empurrar com a barriga. Olha, se você não tomar uma atitude rápido, as coisas podem piorar. Ela mesma tomou uma atitude. Ela não chamou o marido, ela não culpou os filhos, ela não chamou o vizinho naquela hora para ajudar a procurar, não. Ela mesma procurou. Então há coisas que nós precisamos fazer. Está frio espiritualmente? Está frio espiritualmente? Deixou de orar, né? Deixou de buscar o Senhor como era antes, nós já falamos isso aqui. Precisa de uma atitude. Não, olha, eu vou atrás. Eu vou buscar a minha bênção. Eu quero que seja como era antes. Eu sei que está aí sem culto, que não, a gente se vê pouco e tudo mais, mas eu quero uma bênção do Senhor. Outra coisa, ela valorizou um pequeno detalhe. Ela não tinha 10 dracmas. Perdeu uma. Ainda tem 9, né? Tá tudo certo. Mas não, ela foi atrás daquela que havia se perdido, porque aquilo tinha valor para ela. Hoje nós precisamos olhar para nós mesmos, para a nossa vida e dizer, Senhor, o que eu perdi? O que eu estou precisando recuperar? O que está havendo na minha vida que eu preciso melhorar também? E você vai atrás disso, né? É um detalhe às vezes. Às vezes é um pequeno detalhe que está te tirando a bênção, que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Às vezes é uma única coisa. Olha, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso recuperar isso. E olha, ela mudou. Ela promoveu mudanças, né? A palavra diz que ela ergueu lá, provavelmente deve ter erguido os móveis, mexido para lá e para cá, não foi? Ela varreu a casa, né? A palavra diz isso, e varre a casa. Aqui tem um conselho de Deus também. Nós precisamos ser zelosos com a nossa salvação, com a nossa vida espiritual, com aquilo que é importante. Varrer significa o seguinte, é jogar aquilo que não é bom. E eu me coloco nessa posição. A gente, às vezes, passa tanto tempo fazendo tantas outras coisas e esquece do Senhor. Então, vamos varrer o que não interessa. Varrer atitudes que não estão sendo uma bênção. Varrer coisas da mente, como nós pregamos semana passada. Varrer aquilo que te afasta do Senhor. Vai para fora. Tira da sua vida e você vai ver como as coisas vão melhorar. E para a gente terminar, ela fez aquilo que foi a solução para o problema. E o mais importante, a palavra fala que ela pegou uma candeia para poder achar aquela dracma que estava perdida. Meus irmãos, o mais importante na nossa vida é que você acenda a luz. É que você faça com que a candeia ela esteja cheia de óleo e possa brilhar dentro da sua casa, no seu coração, na sua vida, na sua alma. A atitude mais importante que ela tomou foi buscar a candeia, foi acender a luz. Meus irmãos, e a luz, todo mundo sabe, até as crianças estão vendo aqui, sabem. A luz é o Senhor Jesus. Então, quando Jesus ele entra, ele vem para resolver. Quando Jesus está presente, a gente encontra aquilo que foi perdido. Os valores eles voltam a fazer parte da nossa vida. Então, Jesus ele precisa estar presente em todo momento. Ele precisa ser aquele que vem como o solucionador de problemas. Presta atenção numa coisa. A palavra diz que quando ela encontrou aquela dracma perdida, grande foi a sua alegria, a ponto até
ela chamar as vizinhas para ver o que tinha acontecido. Então, queridos, olha, quando Jesus está presente, quando nós temos a luz, a revelação, o Senhor, os problemas eles ficam para trás, nós recuperamos valores que havíamos perdido. Então, a palavra de hoje para nós é nesse sentido. Se há alguma coisa que você está vendo que está errado, que não está bom para a sua vida, corrija. Chame Jesus para te auxiliar. Vai aos pés do Senhor. Vai em oração, vai buscar o Senhor, né? Assista os cultos, converse com os irmãos, né? Peça uma assistência. Certamente, Deus ele vai nos abençoar desta maneira. A palavra diz que aquela mulher ela ficou alegre. Hoje aqui, e todos os dias, quando Jesus está presente, é dia de alegria na presença do Senhor.